Né, a gente... não, volta lá só um minutinho, que eu queria ainda falar de informação antes de a gente ir para frente. Que a gente tem que ter um tratamento adequado a essas informações, ele tem que ser tecnicamente isento, em especial em relação às informações recebidas dos associados, né? Em geral, a gente tem algumas recomendações, elas estão no manual e na política, e de você, em geral, estar olhando para informações históricas, ou seja, estamos olhando no retrovisor, não informações futuras, de o que a gente vai fazer com o preço, mas estamos olhando principalmente o histórico dos mercados, e estamos olhando para dados agregados. Então, eles estão desagregados, tal concorrente está fazendo A, tal concorrente está fazendo B, tal concorrente está fazendo C, mas a associação, ela agrega os dados. Ela fala, olha, o dado da indústria é esse aqui. Né? E hoje a ABEC já toma diversos cuidados, tanto de acesso e confidencialidade dos dados, de agregação, de não individualização. Então, que a gente procurou até entender bem como esses sistemas funcionavam. Acho que a ABEC já tem um standard bastante elevado de cuidado com informações que ela recebe de associados que são concorrentes entre si e que não compartilham essas informações diretamente, eles só compartilham cada um com a associação, e esses cuidados são tomados. Né? Eu acho que é essa a percepção que a gente tem. De qualquer forma, orientações para temos que ter cuidado com quaisquer trocas de informações que envolvam qualquer dessas informações sensíveis aqui. Isso pode ser um problema em alguns casos. Tá? Então, vamos em frente. A outra coisa que surge em associações, isso é mais raro de ver na jurisprudência do CAD, são pleitos anticompetitivos junto à administração pública. Então, às vezes é possível querer, ou mesmo às vezes a administração privada, então, eu dei o caso de cimentos, tinha algumas acusações das associações de cimentos irem à BNT, fazer mudanças nas regras técnicas sobre cimentos para poder limitar a atuação de determinados concorrentes. Então, essa ideia também aparece com frequência, apesar de ter menos exemplos na jurisprudência, mas às vezes as associações acabam servindo para obter vantagens anticompetitivas para os seus associados. Então, essa é uma questão que surge em alguns casos. Vamos lá. Que às vezes é chamado de sham lobby também. Falando um pouquinho da legislação anticorrupção e preocupações aqui no âmbito de associações, né? Tem a preocupação de interação com agentes públicos de todos os poderes, em todos os níveis de governo. Então, associações, por natureza, têm um aspecto institucional, elas lidam com governos nos diversos níveis. Né? Elas estão buscando defender interesses da indústria, absolutamente legítimos, seja do ponto de vista tributário, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista econômico, e isso pode tornar as associações mais expostas a contatos com o poder público. É razoável que as torne, porque elas têm este papel, em geral, nos seus próprios estatutos e no seu dia a dia. É parte da razão de ser das associações elas poderem se tornar um interlocutor de autoridades sobre determinados assuntos importantes para a indústria. Então, a lei anticorrupção, ela dispõe sobre a responsabilização objetiva das pessoas jurídicas pela prática de atos contra entidades da administração pública, e aí nacional ou estrangeira. Então, isso pode ser um ato, o ato praticado contra a administração pública, que é um ato de corrupção, que pode ter diversas formas, como a gente falou, indicar uma vantagem a ser oferida pela autoridade pública, por exemplo. Né? Para ser responsabilizada por corrupção, basta a prática em seu interesse ou benefício, ou seja, você não precisa praticar diretamente. Se alguém praticar por você ou pela associação, em benefício da associação ou no interesse da associação, isso já envolve uma responsabilização da associação. E a responsabilização da pessoa jurídica, ela não exclui a responsabilidade individual dos dirigentes ou administradores ou qualquer pessoa natural, que seja autora, coautora, partícipe aí de um ato ilícito na legislação de corrupção. Vamos em frente, que a gente já está em cima da nossa hora aqui. Então, a gente está começando a ver as primeiras condenações com base na lei anticorrupção. Então, como eu falei, a lei anticorrupção ela é muito nova. Ela foi de 2013, regulamentada em 2015, então a gente está começando a ver a aplicação dela de forma mais disseminada agora. E ainda tem muita coisa para ser discutida aí, mas eu já quis trazer um exemplo para os senhores. Em março de 2016, agora, a Secretaria de Estado de Controle e Transparência do Espírito Santo, ela aplicou a segunda sanção administrativa com base na lei anticorrupção. A primeira era uma sanção mínima que foi aplicada lá no Espírito Santo. Mas a segunda já foi contra essa empresa aqui, que foi notificada a pagar R$747 mil por seu representante ter oferecido propina em determinado processo de contratação. Vamos em frente.
Operação Lava Jato, a CGU abriu processo de responsabilização contra 29 empresas investigadas na Lava Jato, a CGU negocia acordo de leniência com 6 empresas, isso é o que a gente vê divulgado aí na mídia. E em abril de 16, a CGU aplicou a primeira penalidade a uma das empresas envolvidas na Lava Jato. A Mendes Júnior foi declarada inidônea para contratar com a administração pública. Então, penalidade gravíssima para uma empreiteira que depende em larga medida de contratos com a administração pública, por ter pago propinas a agentes públicos e usar empresas de fachada para dissimular seus pagamentos. Então, essa foi um outro exemplo aí recente na mídia. Tá? Então, quer dizer, eu acho que essas são, se a gente puder mapear brevemente as preocupações, e as preocupações que devem estar no horizonte de todos, eu acho que são essas, né? Eu acho que são preocupações de qualquer discussão que possa caracterizar um cartel, qualquer discussão que possa caracterizar o papel de uma associação uniformizando condutas comerciais dos seus associados, a associação tomando uma postura ativa para excluir concorrentes do mercado ou para estabelecer determinadas posturas perante o poder público que possam excluir os concorrentes do mercado, e também quaisquer atuações que possam ser caracterizadas como atos atentatórios à administração pública, que são os atos de corrupção, ainda que esses atos sejam praticados diretamente, mas sejam praticados por terceiros, mas em benefício da associação. Falando rapidamente aqui, então, e vamos caminhando para a conclusão, são mais alguns poucos slides, quer dizer, diante disso, diante desse contexto, se esse é o mapa das preocupações, como lidar com elas, né? Eu acho que é o outro passo que o manual procura dar, o manual de compliance que foi elaborado aqui em conjunto com a BEX procura dar, é isso, é tentar falar, bom, o que não se pode fazer ou não se deve fazer, o que se deve fazer, onde é que se deve tomar algumas atitudes. Então, tentando ser muito prático e objetivo, quer dizer, acordos de preço, eles são vedados. Não se pode fazer esse tipo de coisa, né? Qualquer discussão sobre preço em qualquer associação, não é só na BEX, isso não pode acontecer. Restrição de oferta, idem, divisão de mercado, idem. Então, essas são práticas claramente anticompetitivas, não há nenhuma justificativa para elas, portanto, qualquer discussão que siga nesse caminho não deve ocorrer, né? Então, e aí a recomendação para qualquer associação, quer dizer, que consta também no manual de compliance da BEX, é de que reuniões na associação não podem resvalar nesses temas, e se resvalarem, elas devem ser suspensas, não devem ser interrompidas, para que não haja qualquer risco de que a associação acabe desnaturando sua própria função e sendo envolvida em algum ilícito. Vamos em frente. Com vista a evitar a adoção ou promoção de conduta concertada, enfim, deve ser vedado aqui tabela de preços mínimos, máximos ou indicativos para os associados. Vamos cobrar X na nossa, enfim, ou ter um preço de referência para a emissão de cartões. Não pode ter preço de referência, não pode ter tabela. Essa é uma sinalização muito clara. Orientações que tratam de definição de preços, custos, descontos, clientes, margem de lucro, atuação em licitações públicas, então orientações nesse sentido não devem surgir. Então, só para dar mais um exemplo, uns anos atrás, o presidente da Associação de Chocolates foi na mídia um mês antes da Páscoa e falou, gente, esse ano deve aumentar o preço em 20% dos ovos de Páscoa, porque, afinal de contas, enfim, a gente está comprando cacau e tal, mas ele sinalizou claramente qual era o percentual de aumento que ele esperava para os ovos de Páscoa ali. O processo foi aberto, ele foi investigado, fez um acordo com o CAD, pagou multa. Então, a confusão de uma notícia de jornal, ele deu uma declaração para um jornal, levou a essa confusão toda. Então, orientações nesse sentido não devem ser realizadas. Regras claras para o tratamento de informações de empresas do setor e meios eletrônicos de pagamento, já falei um pouquinho delas. Então, auditoria dos sistemas da BEX para garantir a segurança das informações, confidencialidade, a BEX faz isso. Análise de dados enviados por equipe técnica da BEX, então tem uma equipe da própria BEX que olha os dados que estão chegando aqui. Compromisso de confidencialidade dos dados, acesso a informações consolidadas, então o que a BEX divulga são informações agregadas e não individualizadas. O concorrente tal está praticando tal taxa, ou está fazendo isso, ou está fazendo aquilo, o mercado está caminhando dessa forma. E divulgação de dados passados e agregados, sempre que possível, acessíveis a todas as associadas. Então, que seja sempre que a gente está olhando para o retrovisor, melhor do que estar olhando para frente e falando do ovo de Páscoa que vai aumentar o preço
ali na frente daqui a um mês. Então, acho que essas são as recomendações em geral. Claro que isso aqui pode tomar diversas formas, gente. A quantidade de informações que as associações lidam é gigante. Então, muitas vezes você vai ter caso a caso adicionando, mas essa informação, como é que eu trato? Ah, aquela outra, como é que eu trato? Então, às vezes você vai precisar ter alguma discussão específica sobre aquela informação específica, aquele banco de dados, aquela discussão que tá em curso, porque nem todas as informações têm exatamente o mesmo tratamento ou podem ter exatamente o mesmo tipo de divulgação. Vamos em frente. De novo, a gente está seguindo as preocupações, né? Então, vimos lá o que são as preocupações, onde é que pode ter problema, e estamos agora reagindo aos problemas, falando o que tomar de cuidados para que esses problemas não ocorram, né? Na legislação anticorrupção, então, tem certas obrigações dos colaboradores, que a gente entende que são diretrizes básicas da ABECS para os colaboradores cumprirem, que é manter a devida reserva sobre as atividades da ABECS, abster-se de utilizar qualquer informação recebida para vantagem pessoal, diretamente ou por interposta pessoa, notificar a coordenação de compliance sobre qualquer situação de potencial conflito de interesse que envolva o colaborador, e tem lá toda uma discussão de conflito de interesse, quando você está, numa posição de fornecedor e também de comprador, por exemplo, você vai fornecer algum serviço para a própria ABECS. Enfim, você vai ter várias posições onde você pode ter algum conflito de interesses aí. Colaborar integralmente com as investigações relativas ao manual, que constam lá do manual. Isso são coisas que devem ser feitas, mas que são, no fundo, diretrizes gerais que eu acho que em qualquer organização que os senhores estejam, não só aqui na ABECS, nas empresas dos senhores, vão ser diretrizes que vão ser aplicáveis dentro do bom senso, que é em geral, o que nós temos aí. Condutas vedadas, claro, qualquer ato de corrupção, independentemente da efetiva obtenção de vantagem devida pelo agente público, né? Então, você tem que tomar cuidados com qualquer coisa que seja ofertada, mesmo que ele não chegue a receber aquela vantagem devida, que você favoreça de alguma forma. Isso você tem que ter muito cuidado ao lidar com agentes públicos. Acho que esse comitê especificamente não lida diretamente com agentes públicos, não sei se tem alguma relação direta, talvez outros comitês tenham mais relação, mas de qualquer forma, influenciar, financiar, custear, patrocinar ou subvencionar a prática de atos de corrupção. Então, quer dizer, qualquer terceiro que esteja praticando atos de corrupção que possam beneficiar a associação, beneficiar associados, isso também pode ser um problema. Celebrar contrato em razão de oferta de vantagens indevidas a agentes públicos também. E aí, enfim, não adianta falar, isso aqui é uma consultoria, mas eu estou, na realidade, buscando uma vantagem de um agente público, ainda que você não saiba se aquele consultor tem qualquer relação indevida ou não, se ele fizer alguma coisa errada em nome ou em favor da ABECS, isso é um problema. Doações e contribuições, a realização de doações por colaboradores em nome da ABECS é vedada, né? Então a ABECS tem uma postura geral de não doação, né? Eu acho que essa é a questão, e se exige o recebimento se houver recebimento de doações, ela deve ser feita em conta bancária, titular da ABECS, comunicada ao coordenador de compliance. Hospitalidades, brindes, presentes para agentes públicos, né? Oferecê-los com o fim de influenciar ou compensar impropriamente ato de decisão para benefício da ABECS ou de seus colaboradores, isso não se pode fazer, né? E, do outro lado, se exige a verificação prévia de sua compatibilidade com as práticas usuais do setor, tendo em vista o critério de razoabilidade. Então, quer dizer, poxa, não fui fazer um almoço num restaurante da esquina com um agente público, que não seja nada fora do padrão usual de razoabilidade, pode ser adequado, tá? Com todas as cautelas. Do outro lado, não, fui levar o sujeito para jantar, escolhi o vinho mais caro do restaurante, isso passa a ser hoje isso é uma preocupação, gente, não é colocar na mesa um vinho de 3 mil reais, por mais que as pessoas sejam apreciadoras de vinho, é um problema, tá? Então, tem que ter cuidados. Então, tem várias empresas, inclusive, que têm uma política de, olha, estou almoçando com qualquer autoridade, não tem bebida alcoólica. Então, assim, para evitar a discussão da razoabilidade. Mas estou colocando, a gente foi muito cuidadoso de estabelecer um certo critério de razoabilidade, tem sinalizações em cada uma das empresas, os associados têm sinalizações sobre o que é essa razoabilidade, mas, de fato, não se pode extrapolar aqui em qualquer sentido, sob pena de ter um problema. Registro na contabilidade, evidentemente, não se permite fraude na contabilidade, quer dizer, não há dúvida sobre isso, mas mais do que isso, o registro tem que refletir exatamente o que está acontecendo, né? E a movimentação por transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final ou por depósito em conta bancária de sua titularidade. Vocês são todos aqui participantes do sistema financeiro. A ideia é que seja, de fato, tudo registrado em transações eletrônicas financeiras
essa é a ideia em termos de controles também na contabilidade da associação. Seguindo em frente. Em termos de procedimentos em caso de fiscalização para as autoridades competentes, isso está em todos os programas de compliance também, pelo menos os que eu conheço. Tá? Então, sempre que você está preocupado em orientar a conformidade com a legislação, você também está preocupado em orientar a conformidade com o imposto. Se houver uma fiscalização, o que acontece? Né? Quer dizer, se vier aqui o CAD baixar aqui, e às vezes a Superintendência Geral vai em nome de associações ou de empresas, fazer uma busca e apreensão, por exemplo. O que deve ser feito? Qual que é a reação das pessoas que estão aqui? Então, tem algumas orientações que é muito mais para procedimento, saber, está no radar de todo mundo o que deve ser feito. Deve ser avisar imediatamente a coordenação de compliance, somente o diretor executivo, auxiliado pela gerência jurídica de inteligência de mercado, aqui com o Marcelo e com o Gustavo, né? Poderá aceitar e firmar o recebimento de notificação referente à investigação. Então, não é qualquer um que está aqui, não, assina aqui para mim. Não, tem alguém para olhar aquilo, tem alguém para tomar a decisão de assinar aquilo, tem alguém para revisar aquilo. Né? Somente o diretor executivo auxiliado pela gerente de comunicação e marketing poderá divulgar informações da fiscalização em curso. Então, são cuidados, óbvio que está mais detalhado no manual, vocês podem ver lá, mas são alguns cuidados num procedimento de fiscalização. Vamos em frente. E, finalmente, tem 2 slides finais falando um pouquinho de instrumentos. Difusão do programa de compliance, né? Quer dizer, quais são os instrumentos? O instrumento é isso aqui, por exemplo. Né? A gente está tomando um tempo dos senhores que é precioso, que estão deixando suas organizações, deixando de estar focando em outros aspectos aqui na BEX, para conversar um pouco sobre isso, para a gente discutir as situações, para a gente entender o que deve estar no horizonte de todo mundo em termos de preocupação, quais são as orientações da própria associação para lidar com potenciais atos ilícitos e evitar que eles ocorram. Então, acho que é isso que a gente está fazendo aqui, é um dos grandes instrumentos de difusão aqui do programa de compliance. Claro, outros, foi criada uma coordenação de compliance. Então, tem uma pessoa responsável por estar pensando nisso, responsável por estar integrando nos procedimentos dos comitês, da diretoria, de todos os funcionários da BEX, enfim, da própria equipe da associação, preocupações com compliance. Então, isso é uma estratégia de difusão, né? Sessões periódicas como essa, coordenação de compliance. A questão da declaração. Você pode falar, poxa, mas declaração, que história é essa? Você está declarando que a gente vai cumprir a lei? É declarar que vai cumprir a lei. É só isso. Mas é uma declaração que ela é importante do ponto de vista formal e ela é importante do ponto de vista de um engajamento de todos aqueles que estão nessa organização com um comprometimento com esse objetivo de cumprir as normas, né? Todas as organizações que fazem um programa de compliance têm um processo desse tipo de adesão. E é um processo no qual as pessoas assumem um compromisso simbólico, mas que está na sua assinatura do termo, que diz, olha, eu li, entendi que tem determinadas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado e evitar, para senão vai ser um ato ilícito da associação e meu como pessoa física, e, portanto, eu me comprometo a seguir essas diretrizes. Né? E, de novo, são diretrizes de cumprimento da legislação, né? Que a gente não está falando de diretrizes que sejam completamente descoladas da legislação, ao contrário, é um compromisso da associação e dos seus associados e representantes de aderir ao programa de compliance, né? Auxílio aos associados da BEX, então, obviamente, a BEX também vai ser um interlocutor, na medida em que ela entra nessa discussão, ela vai ser um interlocutor dos seus próprios associados. Imagino que as melhores práticas de compliance dos seus associados já estejam, em grande medida, refletidas nesses documentos, porque foram discutidas com as suas áreas de compliance e jurídicas, mas, evidentemente, isso é algo em andamento, gente. Nunca um programa de compliance está final, ele está sempre sendo revisto, ele está sendo sempre complementado. Por quê? Porque isso não acaba. Cumprir as normas, que ficam cada vez mais complicadas, ficam cada vez mais difíceis e tal, não acaba. Então, a gente está começando um processo, que é um processo que eu acho que essa sessão é o início desse processo de difusão, mas é um processo dinâmico, é um processo que ele se transforma ao longo do tempo. Eu acho que aqueles de vocês que lerem o manual, lerem a política, falam, poxa, mas isso aqui talvez pudesse ter numa próxima redação algo melhor. Acho que tem que contribuir, tem que mandar para o Marcelo tem que colher essas informações, daqui a 6 meses, 1 ano de execução do programa. Poxa, acho que a gente podia fazer uma revisão, seria uma versão 2.0. E aí eu acho que é assim que evoluem as organizações em termos de estratégias de conformidade.
Uma estratégia de solução de dúvidas, então, quer dizer, tem pessoas aqui que são líderes dentro da organização da Abex, que estão posicionadas para responder dúvidas para vocês. Tem o coordenador de compliance, que é o Marcelo, mas o Gustavo na área jurídica, tem a Luciane, enfim, tem aqui as pessoas que lideram a organização aqui, o próprio Ricardo, né? Um canal de denúncia, então, poxa, estou lidando com uma coisa que eu acho que pode ser um problema. Não sei se é um problema, não é a denúncia de não necessariamente ter um problema. Muitas vezes é isso que aparece nesses canais, gente. A gente volta e meia lida com organizações, com empresas que falam, poxa, não recebi isso aqui no meu canal de denúncia. Realmente, essa pessoa tem um ponto, eu não sei se isso é um problema ou não é. Como é que a gente vai lidar com isso aqui? Então, é ter formas de identificar o problema. Então, compliance envolve entender onde é que estão os problemas, ter uma estratégia preventiva para eles, ter uma estratégia potencialmente reativa. Fala, pô, aconteceu alguma coisa, eu preciso tomar decisões rápidas sobre como lidar com isso. Preciso reagir de forma a minimizar os problemas e não a potencializá-los. Porque muitas vezes o que a gente vê acontecer é, poxa, não, aconteceu um probleminha. Aí o probleminha vira um problema. Aí o problema vira um problemão. E tudo isso sem ninguém tomar uma atitude de, poxa, como é que eu lido com essa questão? E aqui a gente tem um e-mail do canal de denúncia e medidas disciplinares. Quer dizer, no limite, associações podem falar, poxa, eu não quero um associado que está me expondo a esse tipo de risco o tempo todo. Não quero. Então, acho que esse tipo de medidas reativas podem surgir. Claro que o programa de compliance surge para ser preventivo. Tudo que a gente está falando aqui é para prevenir que não ocorram problemas. Agora, toda organização, e os senhores vêm de organizações muito grandes, né? Quer dizer, algumas organizações dos senhores são organizações de dezenas de milhares de funcionários e colaboradores, tem algum risco de alguém, em algum momento, poxa, escorregar. Às vezes intencionalmente, quer dizer, não, poxa, ele quis se envolver em alguma coisa que ia ter um reflexo no bônus dele naquele trimestre, era importante e tal, mas fez algo errado. E às vezes de forma absolutamente inconsequente e não planejada, mas aconteceu. A questão é como é que a organização reage a isso, né? E ao reagir rápido, de forma séria, tomar atitudes que sejam as que minimizem o tamanho do impacto do problema, é a melhor forma de reagir. E com isso, senhores, a gente conclui. Quer dizer, o Marcelo tinha me dado até 1 hora, eu falei, depende muito das perguntas, porque eu acho que as perguntas são a parte mais rica disso. Óbvio que eu queria abrir para perguntas também, mas já gastei 1 hora e 2 minutos. Então, assim, obviamente estou à disposição dos senhores para responder quaisquer dúvidas. Obrigado, senhores.